Olá. Como referimos anteriormente, dentro dos métodos e das metodologias, temos de ter em atenção que esses métodos e metodologias são compostos por diferentes itens. Entre eles, as estratégias e atividades e os materiais. São fatores muito importantes quando estamos a trabalhar com adultos e que eu gostava de poder também partilhar convosco aquilo da minha experiência em relação a este assunto. Falando agora então das estratégias, todos sabemos que este termo advém do campo militar e que foi daí que entrou no mundo civil, estando hoje cada vez mais impreciso, nomeadamente no âmbito da gestão. Mesmo assim, e de uma forma simplista, arrisco dizer que a estratégia implica a articulação entre os recursos que temos e os objetivos que pretendemos atingir, visando encontrar assim as possíveis linhas de orientação. Podemos, por isso, dizer que as estratégias nos indicam a forma como atingir objetivos. Para aquilo que nos interessa nesta ação, em que queremos que os adultos possam ler mais e desenvolver a sua literacia, saliento mais uma vez que a estratégia para a leitura e literacia deve ser encarada como um ato e não como uma mera atividade. Ou seja, as estratégias que temos de encontrar neste processo pretendem atingir um objetivo com a leitura, onde esta tem de ser trabalhada como modo de aprendizagem e desenvolvimento permanente e não como resultado de uma atividade. Mais uma vez, o formador, o técnico, o mediador ou o professor é a pedra de fecho deste sistema, pois é ele que deve estabelecer com os adultos o consenso face às estratégias e atividades a promover. É ele que deve valorizar os saberes dos adultos. É ele que deve criar um projeto de trabalho adequado ao público com quem está a trabalhar. É ele que, partindo destes consensos, desta estratégia, seleciona, inventaria, prepara conteúdos, recursos e materiais e vai definir critérios de avaliação com vista a animar, a dinamizar e a acompanhar os grupos. Intervir e motivar para novas aprendizagens, facilitar, auxiliar, orientar os adultos, organizando sempre, planificando, executando e avaliando o percurso pedagógico, neste caso de leitura e de literacia. Não nos podemos esquecer que, regra geral, estas ações e contextos em formação com adultos permitem e devem ser realizadas, em termos docentes, claro, num apoio mais individualizado. Daí que isso vai implicar da nossa parte uma grande capacidade de aferir e selecionar estratégias e critérios de interação de perspectivas científicas e pedagógicas, bem como do estabelecimento de laços de cooperação entre formadores-formadores, formadores adultos e formadores, ou então entre adultos e adultos. Os estudos sobre ensino de estratégias de leitura, para uma compreensão da mesma, é ainda muito superficial. Isto, se falarmos ao nível do desenvolvimento de processos de leitura em sala de aula no ensino escolar obrigatório. Se assim é na escolaridade obrigatória, imaginem então como será com adultos. Estamos por isso a dar os primeiros passos e, nesse sentido, nada melhor que conhecer o sistema de educação e formação de adultos, no fundo aquilo que temos feito até agora nesta ação, para ficarmos com o máximo de pistas, de forma a que cada um de nós, em contexto de trabalho com os adultos, quer em curso-chefa, quer em formações modulares, quer num outro processo qualquer de reconhecimento, validação ou certificação de competências, possamos criar os nossos próprios métodos, as nossas estratégias e atividades, não esquecendo tudo aquilo que já falamos sobre o que é trabalhar com adultos. Porém, algumas coisas se podem dizer e deixar, não como receita, como já disse, mas como ajuda ao desenvolvimento da finalidade desta ação, que é simplesmente a promoção da leitura e o desenvolvimento da literacia no adulto. Numa sessão de leitura, é necessário apontar explicitamente estratégias que visem o desenvolvimento de recursos cognitivos, afetivos e metacognitivos que permitam que, ao ler, o adulto sinta e se envolva no texto para que o leia com eficácia. Trata-se, portanto, de ajudar o adulto não só a utilizar uma estratégia,
mas também a saber quando e porquê a deve utilizar, tornando-o desta forma um leitor autónomo, reflexivo e crítico. Ou seja, desta forma desenvolvemos as competências do campo da literacia. Como sabemos, a leitura, a escrita e o cálculo do adulto, se considerarmos que a literacia se centra no uso das competências e não na sua mera obtenção. Logo, não podemos fazer da leitura só uma atividade meramente passiva, em que o adulto lê qualquer coisa e fala dela, do seu vocabulário, ou daquele vocabulário que não conhece, ou das suas experiências parecidas ao que leu. Mas devemos, acima de tudo, fazer também dela um ato que o obrigue, entre aspas, a usá-la de forma interativa, dialogante e reflexiva e que a possa usar futuramente, sempre e sempre. Do ponto de vista das competências, isto é importante se tivermos em conta que a competência é o saber em ação e a transferibilidade do conhecimento para novas aprendizagens e conhecimento. Neste contexto, é, portanto, a aquisição de conhecimentos a partir do ato da leitura que vai promover o desenvolvimento permanente ao longo da vida da literacia. Saber ler, escrever e calcular, e porque é que isso é importante para o desenvolvimento da pessoa e, consequentemente, da sociedade. Cabe-nos assim, a nós, professores, formadores, técnicos ou mediadores, cumprirmos o papel de orientadores e promovermos estratégias cognitivas, afetivas e metacognitivas de leitura num processo dialético e de construção ativa das suas competências, das suas habilidades, motivações, conhecimentos e experiências. Este processo deve fomentar uma compreensão leitora e de capacidade interativa que mostre que o significado pode não ser o que está na leitura que estamos a realizar, mas que poderá e que terá de ser, ou poderá ser, ele a construir a sua compreensão à medida que vai caminhando. O adulto deve fazer este caminho. Deve também favorecer a conscientização crítica e a autonomia do adulto e não limitá-lo apenas a ser um receptáculo de informação. Com estes processos de leitura, devemos possibilitar que esses adultos se tornem leitores autónomos e que isto significa construir para que eles adquiram os conhecimentos e as ferramentas necessárias para viajar, com olhos de ver, com autonomia, por textos diversos e com diferentes graus de complexidade em qualquer fase da sua vida, construindo o conhecimento para lá do texto que leram, fazendo assim a transferência de saberes enquanto leitores, ou seja, ganhar as competências de leitura e de literacia. Resumindo, para que se compreenda na totalidade uma leitura, é preciso ir muito mais além do que ler o que está explícito ou análise de conteúdo. Devemos e precisamos de fazer também a análise de discurso. Saber em que contexto se escreveu, porque é que se escreveu, quem o escreveu, que motivações e interesses e necessidades tinha a pessoa que escreveu aquele texto ou aquele livro. A síntese e a avaliação dessa leitura também deve ser feita e nunca devemos fazer qualquer atividade, ato de leitura sem utilizar estas competências também. Daí que se tenham de observar algumas práticas para promover a leitura e desenvolver a literacia, emancipando desta forma os leitores e tornando este ato uma prática social. Baseado em alguns autores que falam disto, é importante desde logo que se definam bem os objetivos a atingir com o ato da leitura, que seja um ato regular e não uma atividade pontual e para encher tempos mortos. É necessário que se identifique o essencial do texto e do seu conteúdo. É importante que se elaborem questões pertinentes sobre o texto, que se promova o desenvolvimento de representações mentais sobre o que se lê, fazer com que o adulto seja capaz de utilizar o máximo possível dos seus sentidos, a visão, o toque, o cheiro, a degustação, a audição. Desta forma, vamos promover uma maior interação, uma partilha mais interativa e reflexiva da leitura. O leitor tem de interagir e não ser um mero espectador. Tem e devemos, sempre que possível, produzir texto sobre o assunto.
É importante que se produzam outras linguagens, isto é, que se façam, por exemplo, dramatizações teatrais, representações musicais, se traga o escritor à escola, se façam debates, desde que essas atividades não secundarizem o ato da leitura, porque este sim é que tem de ser sempre o principal. Por isso é que dizemos que a leitura é o ato e o resto são atividades e tarefas. Falando agora de atividades, como já vimos, as atividades a desenvolver com adultos devem privilegiar sempre as suas motivações, os seus interesses e necessidades, e isto o adulto tem de sentir como a sua pertença. Não devemos fazer nada sem que ele sinta que nós estamos a dar-lhe a atenção necessária. Por exemplo, será mais fácil introduzir uma atividade de leitura se na altura em que fizemos o diagnóstico ao grupo ou ao adulto descobrirmos que ele tem um problema seu ou de um familiar para resolver, por exemplo, que ele gosta de fazer voluntariado e aí podemos sugerir que ganhe esta competência para ler para o outro, motivá-lo para a leitura para a outra pessoa, para o idoso, para o invisual, que ele se preocupa, por exemplo, com a educação dos filhos e então podemos promover a leitura familiar, a ler para os filhos, que o adulto, por exemplo, é muito individualista, descobrirmos que ele é individualista, então, nesse sentido, devemos propor-lhe uma leitura individual com produção de resumos que possam ser apresentados ao grupo, trabalhando desta forma e, ao mesmo tempo, competências para a inserção no grupo, que todo adulto, tal como nós, gosta de se sentir muito apoiado e que alguns têm mesmo um grau de dependência muito elevado, daí que devemos promover sessões de leitura em grupo. Outros objetivos que podem ser atingidos com atividades de leitura e que se encaixam naquilo que a promoção da leitura e da literacia pretendem, será a produção escrita do portfólio reflexivo de aprendizagem, da história de vida, do dossiê de aprendizagem, fazer leituras deste género de documentos para que eles possam também, desta forma, produzir leitura, produzir os seus documentos, fazer leitura de resumos, de apresentações, de dramatizações de texto, etc, etc. Assim, na concretização das atividades, devemos ter atenção à capacidade de leitura e descodificação das pessoas a quem se destinam. Em atividades onde se pretendam que o adulto faça pesquisa, devemos solicitar respostas mais estruturantes e complexas e não dirigi-los para respostas simplesmente e simples direta, aumentando gradualmente a complexidade, tendo em conta, claro está, o nível de escolaridade, a idade, o meio em que estamos a trabalhar, etc. Resumindo, diversas atividades fazem parte do ato da leitura e por isso não nos podemos esquecer que é um ato e não uma atividade e que implica conhecermos bem esta forma de trabalhar a leitura. Falando-vos agora de materiais, que importa perguntar-vos como definir e tratar os materiais para a promoção da leitura. Desde logo, os materiais têm de ser motivadores e servir os objetivos que queremos atingir. Atenderem ao tipo de público a quem se destinam, nível sociocultural, a linguagem utilizada, as motivações, os interesses, os anseios e as necessidades deles adultos. Os materiais devem ser sempre de utilidade prática. Sempre que possível, devemos utilizar documentos autênticos que nos permitam usar o que já existe. Por outro lado, também devemos traduzir, sempre que possível, as causas das situações problemáticas ligadas à realidade e ao cotidiano dos adultos. Em termos palpáveis, o material deve ser legível e claro para não gerar confusões. Se estamos a usar grelhas, por exemplo, ou documentos ou outros documentos similares para registros de leitura, os espaços de completamento desses materiais devem permitir que cada um possa exprimir a sua ideia livremente, sem condicionamento de espaço. Os materiais a utilizar não devem ser copiados de manuais escolares só porque sim. Não devemos utilizar manuais de crianças ou de jovens, senão infantilizamos muito o nosso processo de educação e formação de adultos. No entanto, se forem copiados, devemos adaptar o material para que o mesmo sirva os objetivos, os conteúdos e a avaliação daquela atividade ou tarefa ou ato. Até breve.